Olá, boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos dar início a mais uma roda de conversa aqui do nosso Centro Espírita Amor à Verdade. Nós vamos fazer a leitura do livro Pão Nosso e a leitura 75, que se chama Murmurações. Fazei todas as coisas sem murmurações, sem contendas. Paulo, aos Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da humanidade procurar a retidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas neste mundo para organizar as palestras da sombra, onde bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo de ter enfermidade das murmurações. Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas certamente não poderão cultivar ensejo à reclamação. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas, porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado, nada serve. Não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente. Suas observações são injustas e desanimam. Lutemos. Quanto estiver em forças, quanto humilhantes atitudes mentais, confiados em Deus, diletemos todas as nossas esperanças, certo de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o otimista é medicamento de paz e de alegria. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus para iniciar o nosso trabalho com a prece, felizes e contentes por esse momento. Senhor Jesus, esse momento feliz, agradecemos a oportunidade de mais essa roda de conversa com os nossos amigos, com a nossa irmã Ellen, onde podemos aprender um pouco mais, estudar um pouco mais dos teus momentos. Fortaleça em nós essa vontade de sempre aprender, de buscar e de tentar evoluir passo a passo para a nossa evolução. Fica conosco, Senhor, envolvendo a cada um aqui presente neste momento, para que todos possam se sentir abraçados por Ti neste dia. Obrigado, que possamos dar por aí o nosso trabalho, dizendo graças a Deus, e que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Eu sou a Ellen e estamos mais uma vez na roda de conversa, todas as terças-feiras, às 7h30 da noite. E hoje a gente vai dar continuidade com o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E o tema de hoje é provas voluntárias, o verdadeiro silício. Então vamos dar início à leitura do texto e vamos, além de ler, vamos fazer os nossos comentários com base na doutrina espírita. Provas voluntárias, o verdadeiro silício. Perguntais se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem o espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência,
tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos males que lhes não seja possível evitar, em perseverar na luta, e se não desesperar, se não é bem-sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Então, Rita, esse trechinho de texto já dá o toque de como será o nosso estudo, né? Exatamente, e a gente já começou com a leitura da página principal falando sobre isso, sobre as murmurações. Nós somos seres falhos, né? Todos sabemos disso, mas estamos a caminho da perfeição. Então, por nos encontrarmos a caminho da perfeição, a gente ainda reclama, a gente ainda murmura, muito mais do que queria, né? Mas faz parte ainda da nossa evolução. Mas a partir desse momento, não estamos pedindo que aconteça milagres, mas que nós possamos nos lembrar que murmuração não nos leva a lugar nenhum, né? Exato. Ajuda a gente, o que ajuda a gente é exatamente se voltar em amor a Deus e na lembrança de Deus para a gente evitar a murmurar, evitar lutar contra aquilo que nós mesmos procuramos, contra aquilo que nós mesmos, muitas das vezes, a gente não lembra, de repente por conta de ser do passado, mas fomos nós mesmos que procuramos. E parte da nossa evolução, mesmo que às vezes por dentro a gente já ainda faça, mas tentar guardar essas palavras e não falar mais até o momento da gente nem por dentro mais murmurar. Exato, né? Esse início, né, do texto, né, ele faz uma diferença, né? Há uma diferença em você ter as provas, né, as situações que surgem no dia a dia, e também, né, como a gente sabe quando a gente estuda a doutrina espírita, né? Nós somos espíritos milenares, né? Estamos aí, cada existência, uma nova experiência, né? E nessas experiências temos as nossas escolhas. E as nossas escolhas é que vão determinar no futuro, numa outra existência, como será, né, as situações que vão estar em volta de nós. Muitas das vezes, quando a gente faz um planejamento reencarnatório, né, segundo a doutrina espírita que a gente estuda, a gente escolhe certas situações que iremos passar para nos mostrar se realmente já estamos aptos a passar por esse problema sem cair de novo, né? Mas há uma diferença entre a gente ter essa noção de que surgem problemas durante a nossa vida e que às vezes a gente não tem como evitar, daquelas que a gente tem como evitar, mas a gente, por ser ainda negligente, por ainda abusar, a gente acaba sofrendo a consequência. Há uma diferença, né? E assim, no dia a dia, às vezes a gente vê pessoas falando, a ideia é a gente vencer, mas a gente vê, eu não mereço por isso, eu sou tão para passar por isso, por essas coisas que por pessoa ruim não passa, logo eu aí, né, faz aquele rosário de coisas que já faz, né? Outros falam assim, eu não aceito isso, não pode ser coisa de Deus. E não é. Não é coisa de Deus, realmente. Não é coisa de Deus. É coisa nossa mesmo, que nós, em algum tempo, conseguimos colocar na nossa malinha de dificuldade. E que não é murmurando que a gente vai conseguir essa a nossa melhoria. Com inteligência, né? Como fala no início. Está a nossa inteligência, paciência, resignação e muitas outras coisas, tais como
sabedoria e gratidão. Às vezes a gente ainda tem que agradecer a Deus por não ser pior, né? Às vezes a coisa é difícil, mas assim, os antigos sempre falavam, é difícil, mas se você olhar, você vê que é só prova, você suporta. Outra coisa que os antigos falavam Deus não dá fardo pesado a ombros fracos. Está passando por essa situação, qualquer que seja, difícil, de dor, de sofrimento, tudo passa. Graças ao Pai, tudo passa. A gente não vai ficar sofrendo eternamente. É aquele momento para refletir, usar a nossa inteligência, a nossa prece, a maneira da gente evoluir para poder passar por aquilo com sabedoria. Porque senão a gente vai ter que passar muito mais ainda, né? A gente se revolta, a revolta não traz melhoria, né? Piora, né? Piora até a situação, porque quanto mais você bate de frente e você reclama da situação, mais difícil e mais fechada a sua visão fica para resolver o problema, para você enxergar além e tentar resolver. Você fica cercado naquele sentimento e você não vê outra saída. Mas tem saída. Tem. A saída, como a gente já sabe, até nas músicas que a gente ouve, né? Dos encontros espíritas que nós vamos, né? Principalmente nos encontros de juventude, é Jesus. A saída está ali, ele está ali com a mão estendida para nós, sempre. E ele mais se volta contra nós, a saída está ali. É a gente baixar a cabeça, é orar, ou então elevar o pensamento a Deus, que a gente vai conseguir, se a gente está conseguindo até agora, né? Nós chegamos até aqui, né? Por que não vamos seguir adiante? Nós chegamos até aqui. Eu li uma frase, eu não sei onde, mas a pessoa falava assim, a gente reclama, né, que às vezes parece que não vai suportar o problema, a situações que surgem. Aí a pessoa falou assim, mas até agora você está 100% aqui, 100% com saúde, 100% podendo modificar. Você está aqui, está inteiro. Você ainda está aqui para resolver. Você ainda está aqui para modificar tudo à sua volta. Né? Então, assim, você passou por tanto problema, mas você chegou. Se a gente olhar para trás, a gente vai ver que nós estamos aqui, então, e os problemas passaram. Vão surgir outros? Vão, porque o mundo ainda é prova e expiação. Então, a gente ainda vai passar por situações difíceis, estamos passando, né? Eu falei que a gente vai passar, nós já estamos passando. Estamos num momento muito difícil, né? Que às vezes a gente até se questiona, nossa, será que todo mundo está vendo da mesma forma que nós estamos vendo, que isso é um momento para a gente refletir, é um momento para a gente evoluir, não murmurar, não reclamar, porque a gente não sabe o que vem pela frente, serão as coisas a mais adiante, é o momento da gente agradecer, né? Eu e você e o mundo não somos exemplo para ninguém, mas nós estamos aqui conversando nesse momento, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã ou daqui a algumas horas, mas agradecer por esse momento, agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Como eu falei antes, Deus não põe fardo em ombros fracos, não dá lã além do que o carneiro possa sustentar no seu corpo, e não cai uma folha do céu, da árvore, se não for da vontade dele. Vamos continuar aqui na leitura, com você o segundo parágrafo. Tá. Bem-aventurados aflitos, haverá mérito em procurar alguém, aflições, graves provas por meio de elementos voluntários? A isso responderei muito prontamente, sim. Há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício,
não quando o sofrimento e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as aflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Interessante esse parágrafo, né? Porque ele fala quando fala, parece que vai dizer sim, né? Haverá essa pergunta, parece que a resposta vai ser sim, mas não. Né? Quando você se coloca numa situação em que você tem que deixar de lado as suas vontades, né? Os seus desejos, e pensar em ajudar quem está próximo de você, pensar no coletivo, para os olhos de Deus, nosso Pai, tem mérito, tem valor, porque a gente está deixando de lado uma coisa que a gente poderia fazer por nossa vontade, né, para nossa satisfação, estamos deixando de lado, estamos abrindo mão e ajudando quem precisa. E aqui já mostra o contrário, que quem faz está fazendo, ajudando, né, ajudando entre aspas o próximo, mas na verdade lá no fundo é para satisfação pessoal. Não é uma ajuda real, não é um sacrifício real. Ainda existe barganha, né? Ainda existe barganha. Nós ainda somos assim. Isso não é feio, não. É processo de todo mundo. É um processo, isso. É um processo. Por muitas vezes a gente se pega, porque na grande maioria das vezes a gente vê que as pessoas precisam de algo que estimule para poder fazer alguma coisa, né? Você precisa convencer a pessoa, ou a pessoa te convencer para você fazer algo. Tipo, nós duas estamos convencidas hoje aqui, é interessante a gente estar conversando sobre essa situação, conversando sobre esse tema hoje. Mas houve antes um entendimento para a gente poder chegar até isso. Isso vai ser bom por conta disso, por conta daquilo, então nós vamos se formular. E assim, com tantas outras coisas, para você comprar o pão de manhã para o seu cafezinho, há necessidade dessa troca. Tudo no mundo é uma certa troca. Então, nós ainda precisamos trabalhar muito isso para a gente poder evoluir. E aí, se a gente começar a fazer o bem, a produzir para as pessoas, a dar algo nosso, né? Já estamos começando, por mérito, a gente já está começando a fazer coisa boa. Mas sem a ideia aquela ideia assim, vou ajudar porque eu vou, ajuda que o céu te ajudará, eu vou ajudar porque o Senhor vai me ajudar, né? Por barganha, de repente a gente começa até por barganha, mas lá na frente, de repente, a gente já começa a fazer sem barganhar, já por amor, já por sentir que o outro precisa daquela ajuda, já por sentir que dá atenção, que olhar nos olhos é importante, o outro também gosta. Há que gostar, né? É necessário a gente fazer as coisas por livre e espontânea vontade, mas muitas das vezes a gente ainda não tem esse sentimento. Para ter mérito, é necessário que seja de coração, né? A princípio, a gente muitas das vezes vai fazer, vai ajudar, mas pensando no assim, quando estiver a minha vez de pedir ajuda, essa pessoa ela vai ter que ajudar, né? E aí, quando a pessoa não ajuda, a gente dá a decepção e a gente fica ofendido. Poxa, mas eu fiz tanto pela pessoa fulano e fulano não fez. Por que quando chegou a minha vez a pessoa não fez? Mas a gente tem que ter ideia de que não importa se a pessoa vai fazer ou não. Quem vai fazer? Quem vai fazer? A gente tem que fazer a nossa parte, mas sem esperar retorno. Né? Isso. Sem esperar retorno. Sabendo que Deus vai dar o retorno. A gente não tem que ficar esperando de um outro ser humano igual como nós. Né? Fazer ao próximo a caridade pelo ofício nosso, sem esperar que seja aquele ou quem quer que seja. Porque quantas vezes faz alguma coisa agora, vamos dizer, num setor de serviço,
mais tarde você está precisando de uma ajuda, vem uma outra pessoa que nem é daquele que você ajudou de manhã e te dá aquele apoio, te dá aquela força, você consegue resolver a sua situação e tudo isso em prol do bem, né? Fazer o bem, porque fazer o bem, você busca o bem para você também. É importante se lembrar disso. Faz parte da nossa evolução tentar lembrar que o bem, o amor gera o amor. Foi assim que Jesus nos ensinou, né? Vamos para o segundo? Terceiro, né? Vou ler o terceiro aqui. Grande distinção cumpre aqui se faça. Pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo o que de vós exige ele. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Né? Como a gente já vem dizendo, né? Como você falou, Deus não coloca um fardo maior do que os nossos ombros possam aguentar. Né? O que acontece nas nossas vidas, Ele sabe que a gente vai conseguir superar. Não importa o tempo que passe, né? E como a gente vê esse problema, essa dificuldade, nós iremos superar. Nós iremos tendo paciência, tendo calma para resolver, porque não adianta a gente ficar pensando no futuro, o que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a um mês. Já diz o Evangelho, né? Cada dia já basta o seu mal. Então, assim, cada dia a gente faz um pouquinho, tenta de novo. Não deu certo, tenta de novo. E vai fazendo até que vai chegar um ponto que vai passar, a gente vai resolver. E quando a gente olhar para trás, fala, nossa, eu consegui passar por essa situação. Estou aqui inteiro, eu consegui passar. Porque no momento, quando a gente está no meio do turbilhão, a gente não consegue enxergar a luz no túnel. Mas a luz do túnel está lá. Mas a gente está tão focado no ruim, no que está acontecendo de ruim. Se não for com a gente, ou com algum amigo, com algum parente, alguém próximo, e que a gente tenha muito carinho e amor, e a gente quer resolver o problema do outro, mas o problema do outro é do outro. A gente pode ajudar até um certo ponto, mas a experiência que o outro tem que passar, não tem como a gente passar por ele. Porque cada um tem o seu tempo de aprendizado e a necessidade. Né? Eu não posso atropelar o problema do outro, interferir para a pessoa não sofrer. A gente escuta muito isso, eu quero fazer tudo por meu filho, por alguém, parente, para ele não sofrer. Mas o sofrer é educativo. A gente que está na doutrina espírita, a gente sabe que não é castigo de Deus, não é punição, é simplesmente o resultado do que a gente escolheu, dos caminhos que nós traçamos. Se não foi nessa existência, que não tenha nenhum motivo que justifique tal situação, tal embaraço, com certeza a gente tem que voltar para uma visão mais anterior, né? Uma existência mais anterior. O Espiritismo nos explica isso. Se não tem, se na atualidade não tem uma causa que explique tal situação, a gente tem que voltar os olhos para o passado. Porque certamente aquilo ali que a gente está passando, certamente a gente já passou por várias vezes a mesma situação e várias vezes a gente deu para trás, desistiu, ou não fez, ou se revoltou. Com certeza a gente se revoltou, muitas vezes. De vez em quando a gente ainda reclama, hoje menos. Eu espero que eu esteja reclamando menos. Eu reclamo bem pouco agora, mas
muitas vezes eu nem falava, não falava, mas o meu pensamento estava reclamando. Eu não preciso falar, mas o meu pensamento estava reclamando, né? Mas hoje eu estou conseguindo reclamar menos, né? Eu estou conseguindo, assim, aos pouquinhos, focar na solução, não me desesperar. E tá funcionando, Então, o que eu digo para as pessoas é que a gente tem que ter um pouco de paciência com a gente e que a gente não pode atropelar. É a mesma coisa que nesse texto, né? Que a gente tem que ter cuidado com o nosso corpo físico. Né? Nós somos espíritos, mas precisamos do corpo físico para nos manifestarmos, para a gente conseguir falar, para a gente conseguir andar, trabalhar, né? Viver a vida aqui na Terra. E se a gente maltrata o corpo, como que a gente vai conseguir trabalhar e desenvolver as nossas potencialidades? Se a gente tiver um corpo enfraquecido, seja por diversos motivos, por doença, ou porque a gente não se cuida, toma muito remédio sem necessidade, ou então não toma remédio nenhum quando está com algum problema, vai empurrando com a barriga e chega num ponto que tem que resolver, e aí quando chega nesse ponto de que tem que resolver, a gente não pode reclamar, porque a gente teve a chance de fazer diferente e a gente, muitas vezes por negligência e preguiça, não fez, o resultado vai vir, né? Exatamente. Uma das coisas que a gente não pode perder de vista é que a gente tem que ter o bom coração, sem contrariar as leis de Deus, né? Porque nós estamos passando por dificuldade, tem que ter fé, né? Porque nada no mundo é para sempre, né? E buscar isso, desenvolver isso nós, lembrando sempre que existem forças ao nosso lado, né? Tanto materiais quanto espirituais, porque às vezes você está sofrendo, Ellen, e a sua mãe, seu pai, esposo, estão ao teu lado sofrendo contigo, orando para que você melhore, pedindo a Deus para que essa situação seja resolvida da melhor forma, porque a gente não sabe qual é o nosso momento. Mas se você está revoltada ali com a sua situação, aquela oração que era para ser feita junto contigo e com todos os outros que te querem bem, ela vai acontecer, mas se não partir de você, que é o principal vencedor da situação, aquilo vai demorar mais um pouco. Então, ter bom coração, tá? Saber que não é para sempre, que são nossas provas, que nós ainda não entramos num mundo evoluído, nós ainda não somos anjos. E mesmo os anjos, alguns têm suas dificuldades, até para gerenciar os anjos, como dizer, os espíritos de luz que nos direcionam, que tentam nos ajudar e fazem muito por nós. Só gerenciando a nossa vida, nos auto-cuidando, sabendo como nós somos, coitado desse anjo, né? Coitado desse espírito que está propôs nos fortalecendo, né? Isso assim também é uma prova. E ele está ali do lado daquela pessoa que plantou, vamos dizer, alguma coisa no passado ou nessa própria vida e não está sabendo gerenciar com inteligência o que está naquele momento. Claro que cada um sabe onde aperta, onde a dor chega mais rápido. Não estamos falando aqui, você não pode sofrer. Não, esse mundo a gente vai passar por dificuldades, sim, mas que a gente saiba passar com inteligência, com amor, igual aquela história do Chico, que o Emmanuel, o seu mentor espiritual, fala para ele, né, quando eles estão viajando de avião, falar rapidinho, e o Chico percebe uma turbulência, acha que vai morrer e começa a gritar com todo mundo, em desespero. Olha, os Francisco Xavier. E ele gritando em desespero, eu vou morrer, Nossa Senhora, me acuda, meu Deus, assim, aquela gritaria junto ao mundo. E Emmanuel chega e conversa com ele, de que você está gritando, meu irmão? Por quê? O que houve?
Tu não está vendo a situação que nós vamos passar, nós vamos morrer. Aí ele falou, mas você veio a esse mundo para morrer, para desencarnar. Mas está parado e começou a gritar. Então, fica quietinho, que aí você ajuda os outros a terem essa situação, vai passar. E ele continuou no desespero e falou, pelo menos morre com educação, decência, para com isso. Né? Só com educação, não precisa desesperar todo mundo à sua volta. Vamos lá, vou ler o quarto, né? Sim. Muito diverso é o que ocorre que o homem impõe a si mesmo o sofrimento para o alívio do próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazei um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes amansar desinfectada, levar consolação, vós que sujais a esbricada, pensando chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que dependeis a vossa saúde na prática das boas obras, tende em tudo isso o vosso cilício. Verdadeiro e abençoado cilício, visto que o gozo do mundo não secarão o coração, que não adormeceste no seio dúbias e nervante da riqueza, antes vos constituíste anjos de consoladores dos pobres de Deus. Só para ilustrar, eu busquei aqui cilício, é um cinto, um cordão cheio de ponta de cerdas ou corrente de ferro cheio de pontas com que os penitentes o corpo deliberadamente sobre a pele. Quer dizer, é uma se punir, de se botar, de se bater, de se machucar. E esse cilício, para nós, quer dizer o sofrimento. E quando ele fala de que aqui no Evangelho, nessa parte que ele fala assim, que para a gente sair das nossas casas confortadas e perfumadas para ir a visita, ficar do lado de alguém que esteja precisando, a gente lembra, nós que assistimos ontem o Haroldo Dutra falando, né, do nosso papel enquanto trabalhadores e filhos de Deus. Porque quando essas situações surgem, né, é para que a gente possa melhorar, né, apaziguar um pouco o nosso e a nossa própria prova. Porque nada melhor do que você dar um apoio a alguém que está em grande necessidade. Fazer ao outro exatamente o ensinamento de Jesus. Ao outro aquilo que nós gostamos que nos seja feito. Não é interessante quando a gente está doente, né? Tem alguém que chega com um chazinho, toma aqui, você vai melhorar. E isso não é doença, né? É igual aquelas que as pessoas seus leitos sofrendo, passando pelo coronavírus, que não tem a presença de um familiar, não pode, que tem que ficar ali sujeito ao tratamento daqueles anjos que se encontram dentro dos pais para acolher e ajudar. Então, essa oportunidade, quando nos importamos com o próximo, algo de bom nos acontece. Quando fazemos um sacrifício lógico de bênçãos de Deus, recaem sobre nós, né? Não temos motivo para reclamação em nossas casas abastadas, quando sabemos que milhares teriam nosso lugar. Às vezes a gente acha que não está bom e tem um monte de gente querendo a oportunidade que nós temos, né? A gente tem a nossa casa do jeito que é, do jeito que dá, e tem gente que não tem nada disso. Nem alguém para lhe segurar a mão
no momento em que está passando por dificuldades. A gente tem onde dormir, a gente tem como se cobrir, a gente tem como se alimentar, né? E quantas pessoas estão numa situação de penúria, né? E agora também, quantas famílias estão sem renda por causa da doença, do corona, e precisam da ajuda de outras pessoas. Mas, graças a Deus, a gente está vendo uma mobilização de muita gente. Então, tem pessoas necessitadas? Tem, mas tem muita gente que está disposta, que está se sacrificando, está dando o seu pouquinho, seja em dinheiro, ou seja em cesta básica, em alimentos, mas cada um fazendo, quantas famílias estão sendo ajudadas? E é isso que importa. A gente tem problema? Tem, mas eu tenho certeza que quando a gente olha em volta, tem gente em situação muito pior que a nossa. E muitas das vezes as pessoas não reclamam. Muitas das vezes essas pessoas estão numa situação pior do que a nossa e não reclamam. E gente que o problema é fácil de resolver e fica de lamúria, fica reclamando, falando que não é justo, né? A gente precisa melhorar a nossa visão diante dos acontecimentos. A gente precisa deixar de lado esse nosso orgulho, esse nosso egoísmo de achar que nós temos os piores problemas do mundo. Não temos os piores problemas do mundo. Tem pessoas que estão em situação muito pior e elas não reclamam. Não reclamam, tem gente que não reclama. Ainda fala, não, Deus quiser, tudo vai passar. E elas passam por problemas calmas. Às vezes acalantam aqueles que têm condições de fazer o apoio moral, né? Às vezes a pessoa que está numa situação difícil, ela dá apoio moral àquele que não está tão difícil assim, que deveria fazer para ele, né? Eu lembro que tinha um senhor chamado Amazonas, que ele estava internado numa instituição e tinha hanseríase, né? E as pessoas às vezes iam visitá-lo e começavam a chorar por ver a situação que ele estava, de perder membros, né? E ele nunca deixou de trabalhar e ele acalantava as pessoas e falava com ela, deixava as pessoas de lá tão melhor do que a situação dele. Às vezes ele dizia assim, não, meu irmão, não chora não fica triste não, eu não estou sentindo nada, e ele morrendo de dor. Eu não estou sentindo nada, eu estou bem, eu estou sendo amparado, você veio me visitar, você está aqui comigo, e é esse o nosso papel, sabe? Não nos desesperarmos para os outros ver e sentir, lembrar da nossa ser feita pelos nossos irmãos em Deus, porque somos todos irmãos, e nesse momento surge na nossa vida essa oportunidade de fazermos aos outros aquilo que gostaríamos que nos fosse feito se estivesse no lugar daqueles que estão passando por grandes dificuldades. E essa dificuldade que os outros têm é que nós temos que lutar para enxergar, né? Porque não é todo mundo dizendo assim, eu estou com problema, ajuda aqui, por favor. Não. E quando a gente não tem um meio muito melhor e muito lícito e engrandecedor, que é a prece, é a ação. Tanto por quem está encarnado, sofrendo, quanto para os que já partiram, estão partindo, e para os que ficam, para os familiares que ficam também. Eu pensando aqui, a maioria das vezes os problemas das pessoas são dos sentimentos, são emocionais, e é silencioso. Então a gente tem que ter muita sensibilidade para perceber num olhar. Às vezes a pessoa está quieta, você pergunta, manda uma mensagem, como está, escutar a pessoa desabafar, porque muitas vezes a pessoa ela precisa conversar, mas tem gente que não escuta, começa a dar sugestões para a pessoa resolver. Ela não quer
a sua sugestão para resolver, ela quer desabafar. Ouvido. Ela quer um ouvido. E que a gente consiga perceber, ter sensibilidade para poder ser esse ouvido, né? E falar muito pouco, sem dar sugestão, né? E quando você faz isso, eu já tenho percebido que as pessoas, elas agradecem tanto, porque eu vejo que as pessoas estão sufocadas, elas estão segurando tanto assim os seus problemas que elas não conseguem colocar para fora. Então, quando elas conseguem, elas tiram um peso do coração e elas agradecem muito e falam muito obrigada por você ter escutado, porque eu estava precisando falar, me sentindo sufocado, eu não sabia o que fazer. Então, que a gente consiga assim, ter esse olhar, né? E que a gente consiga abrir mais os nossos ouvidos para ouvir e falar Saber pouco. ouvir, né? Saber ouvir. Saber ouvir sem julgar, né? Sem fazer juízo de valor, sem fazer julgamento pelas escolhas das pessoas, porque certamente, se a gente estivesse no lugar delas, nós também não gostaríamos de ouvir juízo de valor através das nossas escolhas, né? Então, a gente tem que o nosso olhar fala muito, né? Porque às vezes você fala que vai ouvir, ou você se propõe a ouvir, mas fica com aquela cara ali. Né? E não é isso. Doido pensando no que vai fazer, que tem coisas para resolver. Não. É você se desprender e parar para ouvir como irmão. E se você não tiver uma palavra ou algo a dizer, você ouça e fala para a pessoa, ó, eu não posso fazer nada, eu não sei o que fazer. Não é vergonha não saber resolver a vida dos outros, mas eu vou te dar um abraço e vou orar por você, porque é a única coisa que no momento eu posso fazer. Tem solução sim, vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele vai ajudar, sabe? Não deixar puramente a situação, porque a gente não sabe o que vai dentro do coração daquele ser, daquela, né? Bom, e por último, agora para terminar o nosso estudo, eu vou terminar de ler o último parágrafo. Tá bom. Vós, porém, que vos retirais do mundo, para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas, e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebei sem murmurar as humilhações. Flagiciai o vosso amor próprio, irrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Um Anjo Guardião, Paris, 1863. Vou deixar claro aqui que nesse último trecho, ele não está falando para a gente se autoflagelar, para a gente se auto-infligir um sofrimento. Mas quando surgir uma dor, que seja, geralmente é dor moral, não é nem dor física, né? É um sofrimento íntimo, que a gente consiga eliminar, não digo eliminar de vez, porque isso demora, o nosso orgulho, o nosso amor próprio, né? A nossa revolta. Nesse sentido que o Espírito quis dizer, né? Que a gente precisa transformar os nossos sentimentos ruins de revolta, de insatisfação, de medo do que possa vir a acontecer no futuro, transformar isso em atitudes que possam resolver a situação. E essa atitude é quando você tem a fé no futuro, quando você tem uma certeza, né, com o seu trabalho, com a sua perseverança, que essa situação é só mais um passo para a sua melhora, né, e que você tem um caminho inteiro pela frente,
né? Você tem uma vida aqui, um caminho mais ou menos longo, não sei o tempo de vida de cada um, né? Mas nós temos uma trajetória em que a gente consiga fazer da melhor forma possível, evitando de reclamar. Problemas vão surgir, não tem como não acontecer. A gente tem que encarar os nossos problemas, não fugir, não se isolar, achando que se isolando de tudo, de todos, vai resolver. Não. Os problemas vão bater na sua porta. Quando você não consegue resolver, você pode viajar para qualquer lugar do mundo. Você vai levar o seu problema com você. Então, você tem que resolver o seu problema, seja qual for a situação, seja emocional, seja com familiar doente, ou com você passando por alguma situação de doença, seja financeira, seja o que for, né? Nós estamos no meio de situações que estão afetando todos os setores da sociedade. Nós estamos no meio, literalmente no meio do olho do furacão. Esse ano de 2020 foi como se fosse um vestibular para a gente, para nós espíritos. A gente já está no meio do ano, em junho, e estamos tomando todo o cuidado possível por causa de um vírus que você não vê, você não sente cheiro, não tem cor, ele é microscópico, você não consegue ver, mas ele tem um poder de contágio imenso, ele está afetando todos os lugares em que teve essa situação, né? Está afetando o planeta inteiro, e a gente está tendo a chance de fazer tudo diferente do que a gente tem feito até agora. Essa doença está dando a oportunidade da gente refletir o que a gente tem feito com a gente e com quem está em volta de nós, e é uma chamada para a gente mudar de atitude. É a chamada. É como se fosse uma prova de Enem, do Enem. É para mostrar se você está preparado, você se preparou para passar por isso. Vamos ver se você se preparou. E é como se fosse isso. Nós não podemos nos isolar materialmente, espiritualmente das provas que viemos para cumprir, evitando viver. A gente tem que continuar a viver, não pode parar, né? Como poderia desenvolver a nossa evolução nos escondendo das dificuldades, fugindo, né? E problemas que nós mesmos procuramos no passado, ou nas vidas presentes. Lutemos com o nosso orgulho, como você falou, com o nosso egoísmo, receber sem murmurar o que estamos passando, falar sem machucar, fazer doer no outro, que nós sejamos fortes, né, com a dor e injúrias, falsidades e calúnias que nós vamos tendo dia fora, porque se estamos recebendo de volta, é porque em algum momento fizemos isso. E aí seremos mais felizes por saber passar pelas aflições com a ajuda de Deus e perdoando. Porque isso é divino. É importantíssimo nós sabermos perdoar o outro. Com aí a palavra de Jesus, né? Fazer ao outro aquilo que a gente gosta que nos seja feito. Desenvolver dentro de nós aquela vontade, pedir a Deus as nossas preces, que nós possamos desenvolver isso, a melhora interior, para a gente poder se doar para o outro com o nosso melhor. Fazer sempre de uma forma que, se a gente não puder fazer nada, que possamos botar uma água na boca calada e orar. É muito melhor do que a gente falar, machucar, a gente não sabe o que vai no coração do outro, né? Exato. E parece que está chegando o nosso momento de ter nossa conversa, que está tão legal, né? Sim, nós estamos chegando ao fim da nossa roda de conversa, e eu vou terminar com uma leitura de uma página do livro Palavras de Vida Eterna.
Ele é de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a página que eu escolhi é Na Conquista da Liberdade. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, antes, servos uns dos outros pelo amor. Paulo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. A mente humana, antes do contato com o Cristo, o divino libertador, padecia milenárias algemas de servidão. Era o cativeiro da violência, convertendo o mundo em arena de senhores e escravos. Era o grilhão implacável do ódio, garantindo impunidade aos crimes de raça. Era a treva da ignorância, aprisionando a inteligência nas teias do vício dourado. Era a obsessão da guerra permanente, encarcerando os povos em torrentes de sangue e lama. Cristo veio, porém, e conquistando a libertação espiritual do mundo, a preço de sacrifício, descerra novos horizontes à humanidade. Da manjedoura à cruz, movimenta-se o amigo divino, reintegrando o homem na posse da simplicidade, do equilíbrio, da esperança, da alegria e da vida eterna que constituem fatores essenciais da justa libertação do espírito. Devemos, pois, ao Senhor a felicidade de nossa gradativa independência para a imortalidade. Entretanto, para atingir a glória divina, a anunciar conscientemente a nossa própria emancipação, sustentando-nos no serviço espontâneo em favor dos outros, porquanto somente através da nossa voluntária rendição ao dever, por amor aos nossos próprios deveres, é que realmente alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa. Bom, e assim, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar na imagem de Jesus e que possamos agradecer por mais uma noite de estudo, mais uma noite em que a gente possa estudar o seu Evangelho, entender um pouquinho mais dos seus ensinamentos e ter a força de vontade para colocar em prática no dia a dia. Te agradecemos, Senhor, por mais uma noite em que estamos aqui vivos, seguros, fazendo o nosso sacrifício individual e coletivo em favor da humanidade, para que possamos vencer mais essa situação, mais essa etapa. Que Deus possa dar forças para nós, resiliência, paciência, tolerância com o próximo, e que a gente possa levar a alegria, levar a fraternidade para os nossos irmãos necessitados de amor. Que o Senhor possa estar abençoando a todos nós que estamos aqui encarnados e todos os seus filhos que já se encontram no plano espiritual. Que Jesus possa estar conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, eu agradeço a todos vocês que estão conosco, assistindo a nossos estudos. Lembrando que terça-feira que vem tem mais uma roda de conversa e aguardamos vocês. Beijos, boa noite, até mais. A gente agradece também vocês nos assistirem, conosco sempre, lembrando do passe, do passe no momento que a gente, do autopasse, e do culto do Evangelho no lar, nas nossas casas, nos momentos de dificuldade, que a gente possa se lembrar de conversar com Deus, de conversar com Jesus. Até breve. Tchauzinho, até breve.